podem tomar assento. Meus irmãos, hoje é culto de Santa Ceia. Culto de Santa Ceia, e a palavra do Senhor diz... A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, que nós devemos examinar a nós mesmos, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma desse pão e beba desse cálice. E a proposta que eu tenho para nós essa noite, nós fazemos uma análise de nós mesmos, antes de comer o pão e beber do cálice. Aleluia. Meus irmãos, para começar o que o Senhor colocou no meu coração, eu quero antes confessar que essa palavra, em especial, foi muito especial para mim, porque o Senhor me pegou com essa palavra, me amassou, deve ter feito assim com a mão, amassou bastante, e depois eu consegui degustar essa palavra e trazer para a igreja. Então eu tenho toda certeza que antes de passar para a igreja essa palavra passou por mim. Ela teve um trabalho muito profundo na minha vida, essa palavra, muito impactante, aleluia. Por alguns momentos eu sentia a presença do Senhor enquanto eu estudava essa palavra, né? Meus irmãos, eu estava outro dia andando na rua e eu vi um outdoor que dizia assim: WeBuyUglyHouses.com. Vocês irmãos já viram isso? Nós compramos casas feias. Aí eu fiquei pensando, o que é isso? O pessoal comprar casas feias. Por que eles compram casas feias? O que significa comprar casas feias? E aí eu entrei no site para ver o que é comprar casas feias. Eu entendi que o objetivo dessa empresa é comprar casas feias, reformá-las e vender sob o nome de uma outra empresa. É toda uma corporação, que tem uma corporação que compra as casas, tem uma corporação que reforma e outra que é especializada em vender. Mas assim, o que faz eles comprar? Eu estava olhando quais são os critérios, o que é casa feia para eles. E me chamou a atenção que uma das coisas que fala ali casa feia para nós é... Talvez as pessoas queiram vender a casa porque se separaram por causa de divórcio. Talvez as pessoas precisem vender casas porque tem um bill de medicina muito alto. Talvez as pessoas queiram vender a casa porque tem uma vizinhança indesejada. E nós compramos e pagamos em cash. Aí eu fico perguntando, qual é a visão que essas pessoas têm para comprar uma casa velha? Por que eles compram a casa velha e qual é a visão que a pessoa tem de comprar uma casa nova? Sabe por quê? Porque a maneira que eles olham a casa que eles vão comprar não é a mesma maneira que o vendedor está olhando. Enquanto eu vou vender a minha casa velha, sendo eu um cliente em potencial deles, se eu vou vender essa casa velha, eu vou olhar uma escada toda velha na frente. Eu penso, poxa, vou vender, não vale mais nada. Vou olhar a parede toda com infiltração de água, não vale mais nada. Vou olhar a casa toda feia, cheia de sujeira ao redor, eu digo que não vale mais nada. E eles vão me dizer que não vale mais nada mesmo, mas vão dizer assim, nós valorizamos um pouco a sua casa. Ninguém mais vai dar esse valor que nós damos para vocês. Enquanto eu vejo aquela escada ali, toda detonada, toda feia, eles estão analisando como que aquela escada pode se transformar numa entrada bonita, linda, de primeira qualidade. Enquanto eu vejo as paredes com infiltração de água, eles olham a parede e pensam, como que eu vou transformar essas paredes em paredes lindas, agradáveis, para vendê-las novamente? Eles têm uma metodologia, eles olham de uma maneira diferente. E eu estava me perguntando, o que faz eles fazerem isso? O que faz uma pessoa fazer isso? E os irmãos sabem que eu tenho uma maneira, eu gosto muito de trabalhar com crianças, gosto muito de trabalhar com adolescentes, e eu gosto muito de exemplificar, através de dinâmicas, as minhas palavras, para ficar bem guardadas, ou através de um boneco, ou através de hoje de uma dinâmica que eu vou fazer aqui para os irmãos. Não sei se os irmãos alguns já observaram, que aqui tem uma caixa que eu propositalmente deixei aqui, que é justamente para fazer, eu escondi porque os irmãos não vissem, né? Mas é para exemplificar o que eu quero fazer nessa noite. Eu uso muito essa caixa para... hoje ela vai ser uma caixa de reciclagem. Ela, na verdade, ela é composta de dois
de 2 peças, um cilindro e uma caixa. Tem o cilindro e a caixa. Então, com esses dois aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer hoje uma reciclagem, trabalhar com reciclagem, com o cilindro e com a caixa. O que eu vou fazer? Normalmente, hoje eu fui na farmácia e peguei como chama isso aqui? Um encarte? Um flyer? Peguei um flyer. Para que serve esse flyer? Para me mostrar o preço que tem em liquidação ali na farmácia, que tem em promoção na farmácia. Uma vez usando esse flyer, encontrei o que eu precisava. Para que eu vou usar? Não preciso dele para mais nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse flyer, que não vale mais nada, para mim, e quem sabe, se eu não encontrar nenhuma utilidade na minha casa, e aqui nos Estados Unidos a gente dificilmente encontra uma reutilização por papel, né? Normalmente vai para reciclagem. Então eu vou pegar esse flyer, vou pegar a minha caixa de reciclagem que está aqui, vou pegar o meu tubo de reciclagem que está aqui, e vou colocar então esse papel ali dentro. E eu vou então reciclar o meu papel. Aí a minha caixa de reciclagem. E reciclando o meu papel, então, eu vou procurar aqui dentro e o meu papel saiu novinho. Reciclou rapidamente. Seria bom se fosse assim sempre na vida da gente, né? Saiu novo de novo, não está mais amassado. E as promoções, algumas ainda estão em dia novamente. Que bom. Os irmãos observam que, quando eu vou reciclar o papel, eu continuo mantendo a essência do papel, que é o papel. Mas, existe uma coisa que agride muito mais a natureza, que é o plástico. Segundo os estudiosos, uma garrafinha de plástico jogada no chão, ela leva 100 anos para ser decomposta. Então, eu vou aproveitar para tomar uma água, que eu estava com sede. E vou, então, também... já fiz o que eu precisava fazer com essa garrafa. Agora o que eu vou fazer? Eu vou amassar essa garrafa e, para que não agrida a natureza, senão os irmãos não agridam a natureza, então eu vou pegar a minha caixa de reciclagem aqui, vou pegar o meu tubo de reciclagem aqui e eu vou então colocar aqui dentro e eu vou reciclar a minha água mineral. Aliás, a minha garrafa de água mineral. E aí, depois de um tempo de reciclando, então o que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui. A minha água está inteirinha novamente. Seria bom se... E aí eu fico pensando, meus irmãos, que como seria bom... Eu tenho um amigo que ele pisou na bola no casamento dele e a mulher dele mandou ele embora. Mas ele errou mesmo no casamento. E ele não ficou só nisso. Esse homem, ele começou a se envolver com bebida e foi piorando, ficou viciado, perdeu a razão de viver e foi morar na rua. Mesmo tendo estudo, foi morar na rua. Ele é como aquela garrafinha detonada, toda amassada. E eu fico pensando se eu pudesse colocar ele dentro dessa caixa aí e reciclar ele. Mas não dá. Mesmo que eu quisesse ter um tempo, tirar um tempo para trabalhar com aquele homem, a sociedade não faz isso. E muitos de nós, eu não estou falando para quem está lá fora, muitos de nós temos o costume de valorizar mais as coisas do que as pessoas. Lembra o que o nosso querido irmão falou aqui no começo? Você vale aquilo que você tem. Nós valorizamos aquilo que as pessoas têm. E não tem jeito. Essa é a nossa sociedade. Essa é a nossa sociedade. Não tem jeito. É assim que funciona. Esse é o sistema. Nós valorizamos as pessoas pelo que elas têm. É muito mais fácil descartar as pessoas e reciclar as coisas para nós. Porque reciclar alguma coisa é só denota algum tempo e traz benefício para nós. Reciclei. Eu não preciso comprar novo novamente. Agora, para quando você precisa trabalhar com uma pessoa, renovar uma pessoa, isso exige tempo. Eu quero compartilhar com os irmãos uma coisa que aconteceu quando eu estava na minha juventude. E eu estava trabalhando na casa de um amigo, o Giva,
que inclusive ele vai se mudar para cá. E ele estava trabalhando lá, a gente abriu uma empresa junto de filmagem, estava trabalhando com edição, e de repente alguém falou assim, era um vizinho que tinha ali no morro, vou chamar ele de Alisson aqui, um pseudônimo, vou dar um nome fictício. O Alisson está lá matando, a vizinha falou, o Alisson está lá querendo se matar, o Alisson está lá colocando uma corda no pescoço, ele vai se matar. Ela falou isso para nós e nós rapidamente saímos correndo. Quem era o Alisson? Que não é esse o nome dele. O Alisson era um homem, um rapaz jovem, talvez com seus, nem tinha 20 anos ainda, na faixa dos seus 20 anos. E eu ficava impressionado, às vezes eu passava na frente da casa do Alisson e ele estava treinando a guitarra dele. E eu gostava muito de ouvir porque ele fazia notas que me chamavam muita atenção, eu era fissurado quando eles usavam aquelas distorções na guitarra. Eu ficava pensando, meu, como é que uma pessoa consegue fazer uma guitarra chorar desse jeito? Eu ficava ali, aquela guitarra dele, aquele som que ele tirava da guitarra, trazia vida para toda a vizinhança. Era bonito de se ouvir, quer dizer, para quem passava ali de vez em quando, né? Não para quem morava do lado. Mas era bonito de se ouvir. E saímos correndo para ver o que estava acontecendo com o Alisson. E pasmem, eu e o Giba fomos os primeiros a chegar na casa. E quando chegamos lá, fomos os primeiros, além dos pais que estavam morando lá, mas fomos os primeiros a chegar. Quando nós chegamos, entramos na garagem, nós olhamos o Alisson com a corda da guitarra dele, a correia que prende a guitarra dele, transformou aquilo numa forca e ele já estava morto. Estava pendurado, irmãos. Aquela cena foi tão impressionante para mim, porque quando eu vi o Alisson daquele jeito, eu estou usando o Alisson, mas é outro nome. Ele estava em cima de uma cadeira, a cadeira nem tinha saído debaixo dos pés dele, ele estava com as pernas dobradas, ele queria morrer. Ele estava só com uma cueca, todo mijado, com a corda no pescoço e com a língua para fora. E uma cena assim que me chocou demais, a mãe dele estava lá desesperada na casa, gritando, meu filho se matou, o que será de mim, meu Deus, como dói meu coração. Imagine, a mãe vendo o filho morto ali, ele nem mexeu, que nem tinha chamado IML ainda, e o pai sentado na frente do corpo, numa escada que tinha, fumando, e falava assim, esse menino sempre me deu problema, sempre me deu desgosto. Nem chorar o pai conseguia. Sempre me deu desgosto. E aí eu fico pensando, por que ninguém chegou a tempo para falar para o Alisson que ele era especial? Por que eu, algum dia, não entrei lá e não falei para o Alisson que ele era especial? Depois encontraram uma carta do Alisson dizendo que ele se sentia como um ovo seco, que só tinha casca. Ele escreveu isso na carta. Não tinha mais motivo para viver. Sabe por quê? O pai dele desistiu dele. O pai dele dizia, ele sempre me deu problema. Para o pai falar isso, provavelmente o menino tinha dado muito problema mesmo para o pai. Provavelmente ele já tinha passado por poucas e boas com aquele menino. E ele tinha desistido do menino. Se o pai, que era o pai, desistiu do menino, quem dirá a sociedade? Por quê? Porque nós não vemos o potencial. E é isso que eu quero falar nessa noite. Os irmãos sabem o que é potencial? Deus vê o teu potencial. Deus vê o meu potencial. Sabe o que é potencial? É a possibilidade, a capacidade de desenvolver alguma habilidade. Por exemplo, o meu filho Daniel, ele não toca teclado, mas está aprendendo. Eu vejo nele um grande potencial de ser um grande tecladista um dia, mas eu preciso investir, pagar a aula particular para ele aprender. Eu preciso investir, que isso leva tempo. Leva tempo. E o que eu quero tratar nessa noite é justamente sobre isso. Eu quero tratar de 2 casos de pessoas que Deus investiu no potencial. Os irmãos, por gentileza, abram a Bíblia dos irmãos em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, deixa eu falar uma coisa. Marcos, capítulo 5. Outro dia eu falei aqui que todos nós somos como uma construção, talvez uma casa em construção. Hoje você veja todos nós como uma árvore em construção. Sabe por quê? Porque nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito na nossa vida. Quando nós conseguirmos desenvolver o fruto do Espírito na nossa vida, quando nós conseguirmos fazer isso, desenvolver o fruto do Espírito na nossa vida, nós estamos começando a chegar no patamar que Deus quer.
Então nós somos uma árvore. E qual é o fruto do Espírito? Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. São 9 facetas do fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Não é fácil nós desenvolvermos isso. E temos alguns de nós aqui que, talvez aqui dentro, todos nós precisamos desenvolver. Todos, ninguém foge disso. Se você está aqui é porque o Senhor te escolheu para desenvolver esse fruto. Mas alguns de nós ainda somos um terreno que talvez ainda não tenha sido preparado. Outros de nós somos uma planta que está começando a germinar. Outros somos uma árvore que está começando a dar flores. E alguns de nós estamos já distribuindo o fruto com o nosso irmão. Que fase que você está nessa fase de desenvolvimento do fruto do Espírito? Então eu quero mostrar aqui, nessa noite, a história de um homem que não se tinha nenhuma perspectiva de vida para ele. Se ele for uma planta em desenvolvimento, na verdade esse homem era uma pedra. Porque impossível perante a sociedade, impossível de abrir e plantar uma semente ali. Marcos capítulo 5 diz o seguinte, vamos lá, o versículo 2, vou ler só alguns versículos. Versículo 2 diz o seguinte: e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Versículo 6 diz o seguinte: e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E chamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Versículo 9. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Legião. Esse é meu nome porque nós somos muitos. Versículo 11 diz o seguinte: e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E logo Jesus lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000. E afogou-se no mar. Versículo 15. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Meus irmãos, tentem imaginar a situação desse homem. A Bíblia fala que ele vivia onde? No cemitério, no meio dos sepulcros. Os cemitérios não eram como hoje em dia. Os cemitérios eram cavernas, eram buracos nas rochas. Hernandes Dias Lopes, ele diz que aquele lugar é um lugar íngreme, provavelmente cheio de cavernas, e provavelmente haviam corpos espalhados, expostos na região, alguns em decomposição. Um lugar que só por ser aquele lugar já dá para dar medo nos mais corajosos. Dá medo de passar ali. E esse homem vivia ali no meio. Esse homem andava nu. Tenta imaginar a situação. Era um homem que andava nu. Esse homem tinha uma força fora do comum. Eu vou trocar de microfone porque acho que está falhando, né? Esse homem tinha uma força fora do comum. A Bíblia diz que as pessoas daquela cidade, vendo o homem naquele estado de loucura, tentaram prender-lhe. E não tentaram amarrá-lo, como fizeram com Sansão. Colocaram correntes naquele homem. E ele estava tão endemoniado, tinha uma força tão sobrenatural, que ele quebrava as correntes. Tentaram colocar grilhões. Grilhões são aquelas... ou não sei se é aquelas bolas que os presidiários usam no pé, ou eram 2 algemas de perna. Colocaram esses grilhões no pé dele e ele quebrava esses grilhões. Era um homem perigoso. Quando Mateus está falando desse homem, também que ele começa a registrar esse fato também no livro dele, ele fala que onde esse homem estava, no caminho por onde esse homem ficava, as pessoas tinham medo de passar, porque ele era perigoso.
Ele era o tipo de pessoa que, pelo fato de ter essas características, a fama dele se espalhou naquelas 10 cidadezinhas, que era a região de Decápolis. E era um homem que ficava na cidade de Gadara. Então todos conheciam. Era uma figura que não era só folclórica, era uma figura que era temida, perigosa. E quando eu estava estudando esse homem, eu fiquei imaginando como seria a cara desse homem. Não consegui tirar da minha cabeça um estereótipo de um homem que andava pelas ruas lá da minha cidade. Talvez, não sei se é do tempo do Léo, mas o Juninho deve lembrar que era o Aristeu. O Aristeu era um homem que andava na cidade, e quando ele chegava perto de um ponto de ônibus, as pessoas fumavam, e antes de entrar no ônibus, jogava a xepa de cigarro no chão, ele juntava, fumava aquilo, chegava perto das pessoas e de repente do nada começava a gritar e bater no peito. Era um homem inofensivo, mas ele tinha esse comportamento que assustava o Aristeu. E todo mundo falava, o Aristeu, cuidado com o Aristeu. Todos conheciam o Aristeu. Então eu fico imaginando esse endemoniado que todos sabiam, aquele lá é o endemoniado. Qualquer coisa, qualquer menção que faria, o endemoniado que mora lá no meio dos sepulcros. Cuidado com o endemoniado no meio dos sepulcros. A Bíblia diz que para completar a situação dele, essa situação assombrosa, parecia um filme de terror, esse homem era atormentado pelos demônios de dia e de noite. Então a Bíblia diz que ele durante o dia gritava e à noite gritava também. Ficava sem dormir. Ele estava num estado tão degradante, num estado tão com falta de decência, que ele procurava se matar ali no meio. A Bíblia diz que ele se feria com pedras. Ele pegava pedras e tentava se ferir, provavelmente tentando se suicidar. Provavelmente o diabo já tentou tirar a vida dele enquanto ele estava endemoniado. Que essa é a função dele. É matar, roubar e destruir. João 10:10 fala, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. E, irmãos, por mais pesado que seja, por mais difícil que seja digerir isso que eu vou falar, o diabo está querendo matar você. Ele está querendo te destruir. Ele fica ao teu derredor, bramando como um leão, esperando uma brecha para que possa entrar. Então, eu imagino que esse homem provavelmente tentou se matar algumas vezes. Mas, até então, ele não tinha conseguido. Provavelmente, esse homem vivia sujo de sangue por tentar se suicidar com aquelas pedras. Eu imagino que ele não parava para tomar banho. Eu sei lá o que ele comia enquanto ele andava no meio daquele cemitério. Mas saiba que aquele homem nem sempre foi assim. E ele não iria ficar assim. Talvez um dia esse homem teve uma vida normal. Talvez não, ele teve uma vida normal. A gente consegue, lendo o texto, a gente consegue concluir isso. Porque depois no final Jesus disse, olha, volta para os teus. Significa que ele já teve uma família. Significa que ele já teve dignidade um dia. Então ele já teve, provavelmente, algum dia ele já trabalhou, ele já produziu na sociedade. E em algum momento, ele não nasceu endemoniado. Com certeza ele não nasceu endemoniado. Mas em algum momento na vida dele, ele se tornou um endemoniado. Não sei como, não sei quando. Mas em algum momento ele se tornou endemoniado. Não sei como, mas uma coisa eu tenho certeza. Ele se tornou um endemoniado porque provavelmente ele deve ter vacilado em algum momento da vida dele. Deve ter aberto uma porta, aberto uma brecha. Ele não tinha só um demônio dentro dele. Ele tinha 6.000 demônios dentro dele. Porque quando Jesus pergunta como é seu nome, ele responde Legião. Legião, meus irmãos, era o nome que se dava para o exército romano, para um regimento do exército romano, composto de cavalaria, composto de flecheiros, arqueiros. Ninguém conseguia resistir a uma legião. Então ele tinha 6.000 demônios aproximadamente dentro dele. Não era só um. Ele estava naquele estado. Como que um demônio entra e faz isso na vida dele? Com certeza, talvez não entrou tudo numa vez só. Talvez foram brechas que foram abrindo. Sabe como que a gente pode, meus irmãos, deixar essas brechas abrir? Às vezes, simplesmente, um clique no computador, abre um pop-up lá de uma propaganda que você não deveria estar vendo, e você clica. Aí começa a querer ver mais. A indústria da pornografia está aí atacando todo mundo. E a pornografia se tornou uma doença. E o problema é que quem é viciado em pornografia não busca ajuda porque tem vergonha e vai se afundando cada vez mais nesse lodo. A pornografia tem acabado com pastores, tem acabado com pais de família. A pornografia tem acabado com adolescentes, tem acabado com casamentos, antes mesmo dos casamentos começarem. Pessoas que casam
e ainda são viciados em pornografia, não conseguem encontrar o prazer na mulher. Essa é uma maneira do diabo entrar, cuidado. Uma outra forma do diabo entrar, às vezes é uma olhada mais demorada para uma pessoa do sexo oposto, para um homem, para uma mulher. Foi o que aconteceu com meu sogro. Simplesmente eu vou ver até onde que vai, meu sogro era pastor, eu vou ver até onde que vai, caiu na cilada. A culpa não foi dela, a culpa foi dele por ter cedido. A culpa não é da pessoa que tenta você, a culpa é de você cair na tentação. Não é o diabo que faz você pecar, é você que aceita ser o pecado dele. A Bíblia diz, Jesus certa vez disse que as coisas más procedem de onde? Do coração do homem. É do coração do homem que procedem as coisas más. E se procede as coisas más, o diabo vai botar uma lente de aumento para tentar fazer você transformar aquelas coisas em atos. E aí, então, ele vai vir, se puder, ele entra sozinho, se puder, ele vai vir com uma legião e vai transformar você num gadareno. Essa é a vontade dele. Aquele homem tinha perdido tudo que tinha. Bens, família, dignidade. E por fim perdeu até o próprio controle. Talvez a sociedade começou a procurar uma solução para ele. Vamos levar para os melhores psicólogos. Vamos levar ele para os melhores psiquiatras. Quem sabe a gente consegue resolver o problema dele. Muitas vezes até é possível encontrar uma solução, porque a depressão realmente é uma doença. Mas se não for tratada corretamente, pode se tornar uma possessão, uma opressão. E depois da opressão é uma porta aberta para a possessão. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tratar corretamente os nossos momentos de deslize, os nossos momentos de tristeza. Talvez a sociedade tentou as melhores medicinas que tinha, tentaram fazer a melhor coisa, mas não conseguiu. Aí como a sociedade não conseguiu, falaram o seguinte, sabe o que nós vamos fazer? Já que esse homem está representando um perigo para a sociedade, está representando um perigo para ele mesmo, vamos prendê-lo. É isso que a sociedade faz, vamos isolar ele da sociedade. E aí então colocam correntes nele, mas ele era tão forte que as correntes não seguravam. Colocam correntes nos pés, era tão forte que as correntes não seguravam. Então, já que nós não conseguimos, vamos isolar ele, não queremos mais ele na sociedade. Eles vão se isolar o ser humano, se prender o ser humano desse resultado, fosse a solução, o nosso sistema penitenciário no Brasil seria um céu, seria perfeito. Os irmãos sabem quantos % das pessoas que vão presas no Brasil reincidem o crime? São 70%. De cada 100 estupradores que vão para a cadeia por estuprar, 70 saem da cadeia e vão estuprar novamente. Não resolve, a sociedade quer distância. Nós temos o direito, nós estamos aí com os direitos humanos, querendo proteger o cidadão. Desculpa, não estou nem aí para você, a sociedade não está nem aí para você. Olha, por você, se eu tratar de você, me dar dinheiro, então eu vou te tratar. Eu tenho uma ONG que te trata, senão não. Eu não me importo com você, a sociedade é assim. Aquele homem estava naquele jeito. Isolaram aquele homem. Mas Jesus sabe como é fazer um investimento na vida de uma pessoa. Enquanto aquele homem estava ali, daquele jeito, nu, andando daquele jeito, se ferindo, gritando por cima dos montes, quem sabe comendo o próprio excremento, porque ele era louco, não tinha sanidade mental, sem dormir. Uma pessoa não consegue ficar sem dormir na sua enquanto está normal. Sem dormir, o demônio não deixava ele dormir. Talvez por isso foi transformando ele, queimando os neurônios dele, deixando esse homem louco. A própria Bíblia, quando bota o título, ela chama o louco de Gadara, porque as pessoas falavam, aquele homem era um louco, esse homem era um louco. Alguns diziam, não admitiam que era uma questão espiritual, diziam que era uma loucura que ele tinha. Mas Jesus estava vendo o potencial dele. Meus irmãos, Jesus está vendo o teu potencial. Eu quero fazer uma coisa diferente aqui que eu não sou acostumado a fazer, mas eu quero que você vire para a pessoa que está ao teu lado e fale o seguinte. Vire para a pessoa que está ao teu lado e fale o seguinte. Você é cheio de defeitos. Mas você tem um potencial. E Deus quer trabalhar esse potencial em você. Deus sabe que você é cheio de defeitos. Deus conhece, porque Ele me criou, Ele sabe de todos os meus defeitos, mas Ele vê o meu potencial. Olha só o trabalho que Jesus teve para esse homem. Enquanto isso, do outro lado do mar, Jesus passou o dia inteiro pregando, a Bíblia fala.
o dia inteiro pregando. Falou algumas parábolas para uma grande multidão. E depois de pregar, ele fala para os discípulos o seguinte: olha, vamos entrar no barco e vamos passar para o outro lado. Jesus, depois de pregar o dia inteiro, imagino que Jesus estava exausto. Para que passar para o outro lado? O que tem do outro lado? Mas o mestre mandou. E algumas pessoas que viram que Jesus estava entrando no barco também aproveitaram, pegaram seus barquinhos e entraram no barco. Vamos seguir esse barco, vamos ver onde é que esse barco vai também. Vamos ver onde é que esse barco vai dar. Meus irmãos, imaginem, Jesus era o Filho de Deus, mas Jesus se tornou o homem. E como homem, ele sentia cansaço também. E passar o dia inteiro falando é muito cansativo. Eu tive essa experiência. No Brasil, às vezes nós tínhamos que fazer oficinas de contação de história para os professores, nós passávamos a manhã e a tarde falando. À noite ficávamos tão cansados, mas a gente falava assim: nossa, nós não levantamos peso, nós estava tão cansado. Vamos tomar um banho, depois do banho a gente se renova. Parece que não saía aquele peso. É diferente, quando eu cheguei aqui, no primeiro ano que eu estava aqui, foi ano passado, que deu aquela neve pesada no começo do ano, eu fui convidado para rapar neve. E fui convidado para rapar neve no rufo ainda, pior ainda. Meus irmãos, meio cansado, chegava cansado. Quer dizer, o que eu fazia perto das pessoas que estavam perto de mim, tipo Marcão da vida, todo fortão ali, eles davam 10, 15 pasadas e dava 2. De vez em quando vinha um para mim e falava assim: pô, você nunca pegou na pá, né? Pô, tá tão evidente assim? Perguntava. Mas eu chegava, dava o meu melhor, mesmo que o meu melhor era o pior do Marco, mas era o meu melhor. Chegava em casa detonado, acabado, todo dolorido, tomava um banho, parece que ia embora o cansaço. Não é assim que acontece? Parece que o cansaço passa. Mas quando você passa o dia inteiro falando, parece que é cansativo demais. Quando você trabalha, você toma banho, o banho não passa, você vai dormir, aquelas coisas na cabeça começam a borbulhar, você não dorme direito, porque você fica remoendo aquilo. Imagine, Jesus passou o dia inteiro pregando o cansaço físico que ele teve. Aí ele fala para o povo, para os discípulos: vamos entrar no barco e vamos passar para outra margem. Jesus sabia, ele estava indo para outra margem só por causa do gadareno, só por causa daquele louco endemoniado que estava do outro lado, só por isso. Mas os discípulos não sabiam, e Jesus estava tão cansado que ele entrou no barco, a primeira coisa que ele fez foi pegar uma almofada e dormir. E dormiu com um sono tão pesado, mas tão pesado, que alguns demônios começaram a fazer uma tempestade muito forte se aproximar daquele lugar. E as ondas eram muito altas, e aqueles homens que eram peritos na navegação começaram a estranhar o que estava acontecendo naquele momento, uma tempestade incomum que eles não conseguiam tomar conta do barco. E aí eles vão lá para Jesus dormindo naquele sono pesado, talvez imaginem que sacodem Jesus, e eles não pedem por ajuda, eles usam uma espécie de crítica. E quando eles falam assim: mestre, nosso barco está perecendo, tu não te importa que nós morremos? Você não se importa com isso? Jesus, com toda a calma, ele vai lá, e a Bíblia diz que ele fala: acalma-te vento e aquieta-te mar. Ele não, se a gente observar, ele deu uma ordem. Algumas pessoas, alguns teólogos, eu também sou dessa linha de raciocínio, acredito que aquela tempestade foi gerada pelos demônios. Porque o diabo também pode fazer, tem força sobre a natureza também. Se ele quiser fazer um vento, ele consegue fazer. Fazemos isso no exemplo de Jó. Quando o diabo mandou um vento, derrubou a casa de Jó sobre a família dele, Jesus, com toda a autoridade, ele manda aquele mar se acalmar. E depois, eu não sei se ele volta a dormir ou não, mas em seguida a gente vê o capítulo 5 de Marcos, que é onde a gente está falando hoje. Jesus, depois daquele cansaço, foi acordado no meio do terceiro sono. Sabe quando você acorda de noite, cansado, você vai meio dormindo para o banheiro, parece que não precisa nem acender a luz. No outro dia você nem lembra que você acordou. Imagina isso. Jesus vai lá, antes de descer do barco, olha no capítulo 5, versículo 2. Antes de descer do barco, descendo do barco, recentemente, talvez ele nem ainda estava com os pés na água, porque o barco provavelmente não tinha um ancoradouro naquela região ali, então ele ainda estava com os pés na água, e esse homem endemoniado vem ao encontro dele. Um homem com espírito imundo. E veja, provavelmente aquele homem com espírito imundo veio pensando assim: mais pessoas chegando aqui,
aquele homem, não, aqueles demônios, eu ouvi e vou aterrorizar esses homens, como todas as outras pessoas que passam por aqui. E talvez ele veio sedento para aterrorizar aqueles discípulos e aquele barco que tinha parado ali. Quando ele chega, ele se depara com Jesus. E a Bíblia diz que aquele Marcos fala que ele adorou. Lucas e Mateus usam outro termo. Aquele homem se prostrou diante de Jesus. Eu fui procurar no original o que aconteceu. Realmente, na verdade, ele se caiu em cima dos seus joelhos diante de Jesus. Os demônios não estavam adorando Jesus. Os demônios se curvaram diante da autoridade de Jesus. Meus irmãos, nessa terça-feira, o pastor Joey Nobre falou uma coisa que casou tão bem com isso, e que eu tanto tinha estudado já e nunca parei para pensar. Nós somos o corpo de... Quem é o cabeça? Se nós somos o corpo e Cristo é o cabeça, Cristo está ligado em nós. Se nós somos o corpo, aonde quer que colocarmos a nossa planta dos nossos pés, o Senhor Jesus também está colocando. Então, quando aquele homem chegou e viu que era Jesus que estava à frente dele, ele percebeu que não era qualquer um e que tinha autoridade. Quando as pessoas chegarem diante de você com o propósito de te ferir, com o propósito de te prejudicar espiritualmente falando, eles vão ver que Jesus está com você, eles vão ter que se prostrar diante desse Jesus. Por isso, quando você chegar em qualquer lugar, vai fazer uma mudança, vai se mudar para uma casa nova, chegou num ambiente novo de trabalho, uma escola nova, qualquer lugar, ore e consagre aquele lugar, porque aquele lugar é do Senhor Jesus. E esse Senhor Jesus é mais forte do que esses 6.000 demônios que foram mostrados aqui. Jesus passou, olha só, por tudo aquilo para encontrar esse louco. Ele abdicou do tempo, do descanso dele para encontrar um louco. Para encontrar simplesmente um louco. E é engraçado, os discípulos talvez até então não tinham entendido por que Jesus estava ali, mas o diabo sabia. O diabo sabia por que Jesus estava ali. O diabo sabe do poder que o Senhor Jesus nos deu. Se você olhar em João capítulo 14, versículo 12, diz que aquele que crê em Jesus fará obras ainda maiores do que aquele fez. O diabo sabe disso. E se nós formos olhar o texto, quando aqueles demônios chegam perante Jesus, eles falam: o que eu tenho contigo, Jesus, Filho de Deus? O que eu tenho contigo? Que negócio nós temos para fazer? Nós não temos nada em comum. Por que você veio me torturar antes do tempo? Mateus fala assim: por que você veio nos atormentar antes do tempo? Por que ele usou esse termo? Porque ele sabia. O diabo já sabe que um dia ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Ele já sabe o que está preparado para ele. E talvez aqueles demônios pensaram: Jesus veio nos lançar no lago de fogo e enxofre. Senhor, tu veio nos torturar antes do tempo? Eu não tenho negócio contigo agora, não. O meu negócio é só no juízo final. Mas não hoje. O que eu tenho a ver contigo? O que eu tenho contigo? Meus irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui. Você sabe que Jesus estava trabalhando com o gadareno na frente dele. Se você fosse tirar uma foto daquele ambiente, naquele momento, você ia ver Jesus, um homem nu, cheio de sangue, todo machucado, descabelado, na frente dele, prostrado. E seria essa foto que você veria. E Jesus, o que ele estava vendo não era o gadareno na frente dele. Jesus estava vendo aquele monte de demônios que estava dentro do gadareno. E Jesus tinha plena consciência que ele não estava trabalhando com o gadareno. Que a luta dele não era com o gadareno naquele momento. Não era. Sabe por que nós temos tanta confusão no nosso meio? Porque a gente confunde, quando nós discutimos com o nosso irmão, nós pensamos que nós estamos discutindo com o nosso irmão. E às vezes nós estamos até caindo nas ciladas do diabo, havendo discussão no nosso meio. Nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e contra as potestades. Não é contra o nosso irmão que nós temos que lutar. Se o teu irmão faz alguma coisa, por pior que seja para você, não é contra ele que você tem que lutar. Pelo contrário, você tem que orar por ele. Mas ele é tão inimigo meu, ele procura me prejudicar. Como é que eu vou orar por um homem desse? A Bíblia diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de... Se tiver sede, dá-lhe de... Porque fazendo isso, amontoarás brasas sobre a sua cabeça.
Olha só o que Jesus fala. Por quê? Porque Jesus sabe que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Pare de lutar com o seu irmão, pare de discutir com o seu irmão, dobre os joelhos e comece a discutir, a lutar a luta que você precisa lutar mesmo. O lugar mais alto que nós podemos estar enquanto nós estivermos aqui na terra é dobrar com os nossos joelhos dobrados. Esse é o lugar mais alto que você pode estar. Jesus sabia que estava lutando com aquele demoniado, com os demônios, mas ele via naquele gadareno um potencial. Ele via naquele gadareno a potencialidade do que ele poderia ser no futuro. E aqueles demônios, quando olharam isso, eles perguntaram, Jesus mandou que eles saíssem daquele homem? Olha o que os demônios fizeram, que cena estranha, esquisita. Senhor, não nos julgue antes do tempo, deixa-nos sair e entrar naqueles porcos que estão ali. Eu estava vendo o pastor Cláudio Duarte fazer uma pregação sobre isso, ele consegue fazer tudo ficar engraçado, né? Aí o pastor Cláudio Duarte disse que Jesus respondeu assim, pode ir, eu estou julgando como porco mesmo, pode entrar lá. Mas os demônios falaram isso, deixa-nos entrar naqueles porcos. Porque nós não queremos sair dessa região. É um dos motivos. O diabo pedir para entrar nos porcos. Porque eu fiquei estranhando, para que entrar nos porcos? E Jesus deixou ele entrar nos porcos. Jesus deixou. Eu fico perguntando, por que Jesus deixou aquele homem entrar nos porcos? Aqueles demônios entrar nos porcos, desculpa. Obrigado, você estava vendo se os irmãos estavam prestando atenção. Meus irmãos, por 3 motivos. Uma, era para mostrar para aquele gadareno que ele não estava mais endemoniado, que os demônios não estavam mais nele. Segundo, é para mostrar para nós que para o diabo, você e um porco têm o mesmo valor. Ele investe mais em você porque ele sabe a preciosidade que você é para Deus. Mas você e um porco têm o mesmo valor para o diabo. Se isolar essa frase aí e depois usar, pode ser usado contra mim, né? Você e o porco têm o mesmo valor. Para o diabo, você e o porco têm o mesmo valor. E se ele puder, ele te transforma num porco. Basta olhar o que aconteceu com esse gadareno. Basta olhar o que aconteceu com esse meu amigo, esse Alisson. Se puder, ele transforma, ele quer ver você pendurado numa forca, te transformar num porco. Em terceiro lugar, Jesus deixou que aqueles demônios fossem para aqueles porcos para mostrar que ele tinha autoridade sobre os demônios. Ele tinha autoridade. E aí nós vemos depois que aqueles porcos começaram a ficar doidos, malucos. Eu lembro que quando eu era pequeno, meu pai uma vez comprou um porco, e aí um dia eu escutei o porco lá gritando. O que está acontecendo? Perguntei para minha mãe, disse, não, o teu pai está castrando o porco. E aí o porco gritava. E era assustador, os irmãos já ouviram um porco gritando? Nossa, imagina um porco endemoniado gritando. Imagina. Imagina 2.000 porcos fazendo isso. Quando aqueles donos daqueles porcos viram aquela bagunça, aqueles porcos gritando desse jeito, endemoniados, se rolando por cima do outro e correndo em direção ao despenhadeiro, eles ficaram aterrorizados. O que está acontecendo? Eu acho que enquanto eles não entendiam nada, os porcos pulando, vinham na frente, pulavam em direção ao mar. E aqueles homens vendo tudo aquilo, não sabiam o que fazer. O que eles saíram, os donos dos porcos saíram, foram para a cidade contar o que tinha acontecido. Estavam com medo que eles fossem culpados pelos porcos terem caído no despenhadeiro. E foram contar para a multidão o que tinha acontecido. E é engraçado que enquanto esse homem saiu, Jesus começou a trabalhar com aquele ex-endemoniado. Jesus começou a evangelizar esse ex-endemoniado. E agora, aquele homem que estava endemoniado, ele é colocado, eu imagino que os discípulos devam ter dado um rápido banho nele, devem ter arrumado uma roupa lá, colocado nele, porque Jesus começa a falar para aquele homem do valor que ele tinha. Talvez aquele homem não se lembrava mais como é que era um olhar de compaixão.
Talvez nem sequer um olhar, talvez aquele homem não se lembrava mais como é que era o toque de amor de alguém. E o Senhor Jesus saiu do outro lado, depois de um dia cansativo, atravessou o mar, enfrentou demônios durante a noite, por ele. E quando a multidão chega ali, o que eles veem? Eles veem um homem totalmente são, um homem totalmente saudável, sentado aos pés de Jesus e ouvindo Jesus. Eles acham aquilo muito estranho. Como é que pode? Eles sabiam da fama que aquele homem tinha. Eles já tinham visto aquele homem quebrar correntes, eles já tinham visto aquele homem andar nu, eles já tinham visto aquele homem gritar por cima dos montes, eles já tinham visto as piores coisas na vida daquele homem, e agora vem esse homem sentado. Eu imagino que se fosse nós que chegássemos lá, conhecêssemos a fama desse homem, encontrássemos esse homem sãos, em perfeito juízo, vestido na frente de Jesus, eu ia perguntar, o que aconteceu com ele? O que pode ter acontecido? E eu acho que na nossa sã consciência nós iríamos perguntar para Jesus, e as pessoas que sabem falar, olha, ele era endemoniado, Jesus tirou os demônios dele e agora ele está são. Quem sabe eles chegaram, viram aquele homem lá, foram lá em cima do despenhadeiro e olharam lá embaixo, os porquinhos boiando lá embaixo. Sabe o que eles viram? Eles não viram porquinhos boiando, eles viram notas de $100 da boca flutuando. É o que eles estavam vendo. Estavam vendo a economia deles literalmente indo por água abaixo. E eles olharam o homem e olharam Jesus, o autor do milagre. Que tremenda possibilidade de mudança para aquela região. Que perfeita oportunidade que eles estavam tendo naquele momento. O autor do milagre estava ali. Eles poderiam falar, Jesus, você fez isso? Jesus, na nossa cidade, tem pessoas que estão também endemoniadas, precisam ser libertas. Jesus, na nossa cidade, tem pessoas que estão doentes, precisam ser sãs. Jesus, na nossa cidade, tem gente que está moribunda, quase morrendo, eu sei que tu podes curar. Jesus, tem cegos na nossa cidade, fica aqui e nos ajuda. Mas não foi nada disso que eles fizeram. Não foi nada disso que eles fizeram. Eles olharam para Jesus e temeram a Jesus. Olha só o versículo 15, o que eles fizeram. E foram ter com Jesus e ver o demoniado, que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo. E temeram. Que coisa mais, que oposto, não é? Quando aquele homem estava endemoniado, quando aquele homem era um risco para a sociedade, quando aquele homem podia matá-los, quando aquele homem estava fora de si, eles não tinham medo. Agora eles viram um homem são e temeram. Por que eles temeram? Porque, na verdade, eles estavam procurando satisfação financeira e não espiritual. Eles estavam pensando mais nos porcos do que na pessoa. Pediram para Jesus ir embora. Irmãos, isso se repete muitas vezes na nossa vida hoje. Não somente quem está lá fora, mas entre nós. Não quer Jesus por perto. Sabe por quê? Nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão e temperança, ou domínio próprio. Isso não é fácil. Às vezes nós precisamos ficar acomodados no nosso canto do que pedir para Jesus vir e nos transformar. E não dói a transformação de Jesus. Quer dizer, dói sim, mas é suportável. Porque às vezes machuca a gente ser transformado, sim. Mas é melhor, a gente é mais apegado aos porcos do que aos dinheiros. E muitos de nós temos muitos porcos que precisamos matar em nossas vidas. Muitos de nós temos muitos porcos que precisamos matar na nossa vida. Nós vamos precisar deixar de lado a raiva para começar a desenvolver a primeira parte do fruto, que é o amor. Nós vamos ter que começar a buscar alegria, mesmo nos momentos de dificuldade. O apóstolo Paulo disse, olha, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre. Porque ele sabia que as adversidades vinham. E a alegria no meio da tormenta não é uma coisa natural do ser humano. É um fruto do Espírito. O Senhor Jesus precisa desenvolver esse fruto em nós. Nós precisamos passar a ter domínio próprio sobre as nossas próprias ações, deixar de ser irritadinho. E isso é difícil porque as pessoas nos machucam. Às vezes,
Não basta só se encontrar com Jesus. Aquelas pessoas chegaram e se encontraram com Jesus. Às vezes só o encontro com Jesus não basta. Você precisa ter uma transformação. Lembra daquele jovem rico? Ele também encontrou Jesus. Também teve um diálogo com Jesus. Mas Jesus tocou na ferida dele e disse o seguinte: olha, você quer agradar a Deus? Vai e vende tudo os teus bens e me segue. Ah, não. É difícil. Puxa, tanta coisa para pedir, vou pedir logo isso. Não basta ter um encontro com Jesus. Basta estar disposto a seguir as vontades do Senhor Jesus. Olha, aquele homem estava aos pés de Jesus naquele momento. Estava aos pés de Jesus, ele estava ouvindo Jesus. Agora ele conheceu um Salvador e ele pergunta para Jesus: Jesus, deixa eu te seguir aonde tu queres que eu vá, onde tu for, Senhor Jesus, eu quero ir junto. Deixa eu te seguir. É a resposta que Jesus dá no versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu. Veja que estranho, Jesus tem 3 perguntas aqui nessa história. Ele dá 3 respostas. 2 sim e 1 não. E as respostas que eu achei que ele ia dizer sim, ele disse não. E a resposta que eu achei que ele ia dizer não, ele disse sim. Veja que estranho. Os demônios pediram: Senhor, posso entrar naqueles porcos? O Senhor Jesus poderia dizer: não, vocês não vão entrar para aqueles porcos. Jesus poderia, inclusive, destruí-los. Mas deixou, disse sim para os demônios. Daqui a pouco a multidão chega para Jesus e fala: Jesus, por favor, não fique aqui, vai embora, porque você pode ter problema para o nosso comércio. Tudo bem, eu vou embora. E a pergunta que eu achei que ele ia dizer sim, foi para o gadareno: Senhor Jesus, eu posso te seguir? Jesus diz: não. É estranho. Eu penso que se Jesus dissesse não nesse momento, ele ia falar: para que me libertou então? Se Jesus me chama, não é para segui-lo? Foi tudo em vão então? Para que me libertou? Meus irmãos, às vezes nós não estamos... Você não quer uma resposta de Jesus? Às vezes a resposta é não. Mas nós não aceitamos. Às vezes a resposta é um simples não. E às vezes o Senhor Jesus responder um sim para você pode ser a pior coisa na sua vida. Mas às vezes nós somos como aquela criança birrenta, que a mãe diz não e a criança fica: ah, mãe, mas por quê? Por que não? Mas mãe, faz mal. Mas mãe... Eu lembro uma vez, quando eu era pequeno, meu pai comprou 1 litro de leite de coco, uma garrafinha de leite de coco. Os irmãos sabem o que é leite de coco, né? As irmãs com certeza devem saber. E quando eu vi o meu pai com aquela garrafa de leite de coco, eu já comecei a salivar. Eu pensei: bom, eu nunca tinha tomado leite de coco na minha vida. Nunca tinha experimentado. Pensei: eu gosto de leite e gosto de coco. Logo, leite de coco deve ser uma maravilha, deve ser muito gostoso. E eu falei: papai, posso tomar um pouquinho? Não, filho. Comprei isso aqui, tua mãe vai fazer um bolo ali, e quando ela for fazer o bolo, você toma um pouquinho. Ah, pai, mas dá um pouquinho agora, eu tô salivando, deixa eu tomar um pouquinho. Não. Só um pouquinho? Não. Pai, só um pouquinho. Fiquei incomodando tanto, meu pai disse: ó, você quer tomar? Se eu for abrir esse leite de coco agora, você vai tomar ele todo. Eu pensei assim: leite, coco, é pequenininho, beleza, toma sim, pai. Se você não tomar, você vai apanhar. Meu pai me sentou numa cadeira, abriu o leite de coco, pegou uma vara de goiaba, sentou na minha frente e disse: toma. No primeiro gole, pensando que era bom, dei um golão. Pensei que ia tomar de guti-guti e mostrar para meu pai: ah, consegui. Aquilo veio até aqui e voltou. E a varada. Vai tomar tudo. Eu não lembro mais o que aconteceu depois. Irmãos, às vezes com Deus a gente faz a mesma coisa. A gente faz a mesma coisa, o Senhor diz não. Esteja atento. Se você for pedir alguma coisa para o Senhor, creia na possibilidade que pode ser um não para a sua vida. Às vezes, Deus não quer te dar uma casa dos seus sonhos. Às vezes não quer nem te dar uma casa própria. Apesar de que nós temos que lutar para ter, mas nós temos que aprender na possibilidade de receber um não. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, que nós vemos missionários que chegam num país e acabam se frustrando porque vieram antes do tempo. Uma vez quase aconteceu isso comigo. Foi um pregador na minha igrejinha lá, falar da Amazônia. Eu falei: quero ir para a Amazônia, né? Era no ano de 98. Eu tinha comprado um carro em 97, carro zerinho. Vou vender meu carro e vou com esse homem. Fui lá falar com o pastor, o presidente de Blumenau. O pastor disse: faz o seguinte, você quer mesmo ir? Ok, eu apoio. Você é chamado do Senhor. E eu dizendo: Deus falou comigo.
tem que ir, porque nessa hora Deus fala com a gente, nossa, até numa formiga, né? Ó, a formiga está andando, está indo para frente, é para ir para frente também, a gente interpreta do jeito que quer. Vai para tudo quanto é lugar, procura tudo quanto é tipo de profecia em qualquer lugar, menos de joelho. Aí o pastor disse, você quer ir? Então vamos fazer o seguinte, espera 3 meses. Mas Senhor, pastor, a obra é grande, são poucos os ceifeiros, eu preciso, eu sou jovem, eu posso me doar. 3 meses. Se realmente for Deus que está te chamando, então você volta aqui no na minha sala e eu vou te enviar. Até hoje não voltei lá. Mas se eu insistisse com Deus, se eu insistisse com Ele, eu sabia que não era da vontade do Senhor. Às vezes é um não. E Deus tem uma maneira diferente de trabalhar com cada um. Porque Jesus chegou para aquele homem e disse, olha, você não vai comigo, mas vai para os teus, vai para a tua casa e anuncia para os teus as coisas grandes que o Senhor fez. Em outro momento, o Senhor Jesus curou um leproso e disse, olha, não vai contar para ninguém isso que eu fiz. Porque Jesus, naquele momento, ele estava querendo evangelizar, ele estava fazendo uma campanha de evangelização, não de curas e milagres. E aí ele foi lá, curou aquele leproso e falou, não conta para ninguém. O leproso saiu feliz da vida, contando para todo mundo, e as pessoas começaram a vir para Jesus, querendo ser curados, e Jesus teve dificuldade de anunciar o evangelho. Mas Jesus teve uma maneira diferente de trabalhar. Jesus tem uma maneira diferente de trabalhar com você, com você, com você. Ele trabalha comigo de um jeito, e isso não é parâmetro para trabalhar para você também. Busque desenvolver o fruto do Espírito na tua vida, e tá bom, é o suficiente. Se preocupe com o que Deus tem para você, que Ele vai trabalhar com as pessoas que estão ao seu redor. Mas se preocupe com você, Ele tem uma maneira diferente para trabalhar diretamente com você. Cada um, Deus tem o seu jeitinho. E aí, quanto endemoniado, nós não sabemos. Mas agora ele estava fazendo, nós não sabemos quanto tempo ele ficou endemoniado. Mas agora ele estava fazendo alguma coisa que algumas horas atrás era impossível. Ele saiu para aquela cidade para anunciar. Meus irmãos, olha o que Deus fez, transformou. Eu falei que eram 2 pessoas que eu ia contar a história de um potencial que Deus fez. A segunda pessoa é um testemunho de uma criança lá da minha cidade também. Alguns jovens já sabem. Alguns irmãos também já conhecem essa história. Eu sempre conto essa história. Eu nunca contei no púlpito da igreja. Eu acho muito bonito quando a gente consegue dar um testemunho, quando acontece ao vivo, quando a gente vê acontecendo com alguém. Era um menino que ele tinha uma família muito difícil. O pai se envolveu com bebidas, era frequente ele ver o pai batendo na mãe, era frequente ele avançar no pai em defesa da mãe. E ele era muito, mas muito levado. Muito levado. Um dia, e ele tinha alguns irmãos. E os irmãos dele, quando eram prometidos de apanhar, iam apanhando em sequência, né? Primeiro o mais novo, até chegar o mais velho. E um dia, quando ele tinha sido prometido de apanhar, a mãe prometeu que ia bater nele, e a mãe batia, a mãe e o pai batiam nele mesmo, não era varinha. Espancava mesmo, com o que tinha na mão. E quando chegou a vez dele apanhar, ele pulou a janela e fugiu. E aí, naquela noite que ele fugiu, ele estava no meio da rua, de repente ele olha de longe, começa a chover, ele olha de longe a mãe dele vindo, com um guarda-chuva. A mãe dele chega a uma distância de uns 30, 40 metros e fala para ele, vem filho, vem para casa. Não, você vai me bater. Ei filho, não vou te bater. Não, você vai me bater. Ok filho, você não quer vir para casa? Tudo bem. A mãe vira as costas com o guarda-chuva e vai embora. O menino, naquele momento ele se abaixa, pega uma pedra do tamanho da mão dele e joga em direção à mãe. E acerta as costas da mãe. Quer dizer, na cabeça dele foi as costas, mas acertou o braço da mãe. A mãe simplesmente vira para trás e diz, a partir de hoje você não é mais meu filho. E o menino caiu em si e começou, me perdoa mãe, por ter feito isso, mãe, me perdoa. E a mãe, silêncio, desprezo, que dói muito mais. Chegou em casa, a mãe disse, você não vai dormir nem na sua cama, você vai dormir no chão. O menino, quando soube disso, que ia dormir no chão, ele já ficou imaginando o que ele ia fazer no outro dia. Esse menino era lá de Blumenau. No outro dia de manhã, quando a mãe saiu para trabalhar, o menino levantou, arrumou algumas coisas dentro da mochila dele, foi para a rodoviária de Blumenau, passou escondido entrou dentro de um ônibus que ia para Florianópolis, escondido, coisa que ele já tinha feito com a mãe dele antes, que a mãe dele ensinou ele a fazer isso para não pagar passagem para ele.
entrou escondido até Florianópolis e foi. Quando chegou em Florianópolis, ele pensou, bom, preciso achar um lugar para dormir e preciso fugir. O que eu vou fazer? Vou achar um ônibus que vai para um lugar bem longe, aí eu tenho um lugar para dormir enquanto eu fujo. Então ele entrou dentro do ônibus, que ia para uma cidade que ele não sabia o nome, mas que se chamava Tubarão. Alguns irmãos são lá de perto, né? Quem é do Criciúma conhece bem. E pegou no sono, achando que ia amanhecer na Argentina, em São Paulo, em algum lugar longe assim. Ele acorda de manhã com um policial tocando nele, falando, de onde você veio? Me segue. Levou ele para o primeiro distrito de Polícia Civil de Tubarão. Lá nesse primeiro distrito de Polícia Civil de Tubarão, o policial perguntou para ele, por que você está aqui? Ah, é porque meus avós são de Florianópolis, eu sou de Blumenau, e eu me perdi dos meus pais na rodoviária de Florianópolis e acabei aqui. Não sei como que aconteceu. Onde é que teu pai trabalha? Onde é que tu... E acabou contando tudo. Naquela época não tinha internet, naquela época para fazer uma ligação telefônica interurbana era muito caro. E ele foi dormir na casa do delegado, da mãe do delegado. Passou 2, 3 dias, ficava dormindo ali na cadeia, dormia com um policial, com outro na casa do outro. Aí passou mais ou menos uns 4 dias depois, o pai dele veio buscá-lo. Só que o pai dele, ao invés de... porque nesse pai veio buscar, porque nesse meio tempo, a mãe já tinha anunciado para a RBS, para a Rede Globo, para a SBT, o jornal todo sabia, menos ele. Os policiais lá sabiam. E quando o pai dele veio buscar, a primeira ação que ele pensou que o pai ia ter ia ser de afronta, ia bater nele, mas o pai dele veio e deu um abraço nele. E para viajar de Tubarão para Blumenau, naquele período, não era duplicado, levava um dia inteiro. Tinha que fazer escala em Florianópolis. E nesse meio tempo, entre uma rodoviária e outra, o pai parou, comprou algumas coisas que ele queria comer na rodoviária, ele ficou feliz, tinha um pai que ele nunca tinha tido, um pai que dava atenção para ele. Quando chegou em casa, na sua casinha de madeira, com as frestas, dava para ver os irmãos que devem conhecer, alguns irmãos lembram, dava para ver do lado de fora, não tinha rejunte. Quarto de madeira, você escuta tudo que está sendo falado do outro lado. Diz a história que o menino estava desamarrando o cadarço e ele escuta a mãe falando com o pai. O que você fez? O pai diz, comprei isso. Você foi dar ainda atenção para esse menino? Como que você foi fazer um negócio desse? E o menino nem terminou de amarrar o cadarço, levantou e fugiu novamente. E o pai saiu correndo atrás, e o pai conseguiu alcançar a criança, e o pai falou para a criança o seguinte, você não quer voltar para casa? Tudo bem, volta para... você vai ficar na casa da tua tia, então, morando lá. E ficou na casa da tia até que não aguentou mais de saudade, voltou para casa, mas começou a dar muito trabalho em casa. Começou a se envolver com crianças na rua, graças a Deus, ele não se envolveu com drogas, mas começou a se envolver, deu muito trabalho. E o que eu acho interessante é que aquele menino odiava crente, porque ele tinha uma avó que era crente, que era uma crente que, quando fazia alguma coisa errada, a avó dizia, vai orar, ou vai lá ler a Bíblia, porque você fez uma coisa errada, e ele começou a desenvolver uma raiva de crente. E quando ele via uma menina, ele tinha uma colega de escola que era crente, ele zombava dessa menina. Esse menino começou a crescer, chegou na adolescência, sendo um problema o tempo todo, e a mãe não sabia mais o que fazer com ele. Um dia levou ele num lugar que era uma mãe de santo. E quando esse menino chegou na mãe de santo, a mãe de santo falou assim, olha, meu nome é Maria Joaquina. Ela atendeu ele sentada com os pés dentro de uma bacia de água. Ela começou a dar atenção, falar com ele. E ela disse o seguinte, quando você tiver alguma coisa, precisar de alguma coisa, vai na sua escola, quer fazer uma prova, faz uma oração para a mãe Joaquina, que a mãe Joaquina vai te ajudar, fala para os teus amigos também. E o menino se tornou um missionário da mãe Joaquina. E na escola falava para os amigos da mãe Joaquina. Se alguém tivesse aparecido ali na vida dele, seria um missionário. Para resumir a história, esse menino um dia estava em casa e ele recebeu a visita de uns crentes que convidaram ele para ir na igreja. Para ir nessa igreja, eles tinham uma programação para fazer nessa igreja e queriam que ele participasse da programação junto com os jovens. Mesmo não sendo crente, tinha que ensaiar 3 meses, ele teria que participar dessa programação. E depois de 3 meses, esse menino, participando dessa programação, esse menino aceitou Jesus. E esse menino está aqui hoje falando com vocês. Aleluia. Se o Senhor Jesus me transformou, Ele viu o meu potencial. O Senhor Jesus viu o meu potencial. O Senhor Jesus vê o teu potencial. Aleluia. Mesmo que a humanidade não veja, mesmo que o teu próximo não veja, mas o Senhor Jesus vê o teu potencial.
E para terminar, eu estava lendo uma frase de um pastor, se chama James Baxter, um pastor australiano, e ele diz o seguinte nessa frase: olha, o que Deus escolhe, Ele limpa. O que Deus limpa, Ele molda. O que Deus molda, Ele enche. E o que Deus enche, Ele usa. Não foi esse o processo que passou com o gadareno? Deus escolheu o gadareno antes mesmo de chegar em Gadara. Deus limpou o gadareno daqueles demônios. Deus moldou aquele gadareno, deu roupas novas para ele. Deus encheu aquele gadareno de uma vontade tão grande de pregar o Evangelho do Espírito Santo e passou a usar aquele gadareno e se tornou um missionário. Aleluia! Nós precisamos aprender a olhar o potencial. Eu quero pedir para que você fique de pé nesse momento. Aleluia! Olhe o potencial que existe em você e no seu próximo. O Senhor Jesus olha. Eu quero perguntar aqui, tem alguém aqui que ainda não conhece de perto esse Jesus? Que não teve encontro de verdade, que já viu esse Jesus, mas não teve encontro de verdade e gostaria de segui-lo, de ser usado, porque Deus vê o teu potencial. Se tiver alguém aqui, eu quero te chamar, vem aqui na frente, nós queremos orar para você. Você que quer aceitar esse Jesus. Temos alguém aqui? Aleluia. Então eu quero perguntar a você. Quem sabe você não consegue ver o potencial que Deus vê em você. Aleluia. Deus já te escolheu. Com certeza Ele te escolheu já porque você está aqui. Mas em relação ao resto do processo, para você desenvolver o fruto do Espírito, Ele já te limpou? Ele já te moldou? Ele já te encheu? E Ele já está te usando? Se você está no meio desse processo e quer chegar no final desse processo, eu te convido, vamos fazer uma oração juntos por você. Venha à frente, nós vamos orar por você. Você que quer ser tocado por Deus, aleluia. Você quer chegar no final desse processo, quer ser usado por Deus, em toda a sua potencialidade. Não naquilo que as pessoas veem, mas no que Deus vê. Aproveita essa oportunidade, nós vamos orar nesse momento. Aleluia. Aleluia. Jogue diante de Deus a tua vida. Ele conhece a tua potencialidade. A tua potencialidade. Você vai desenvolver o fruto do Espírito na tua vida. Você vai desenvolver o fruto do Espírito na tua vida. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Você vai desenvolver esse fruto na tua vida. Aleluia. Chama pelo nome. Ele te conhece, meu irmão, meu amigo. Desamar a que te detenhas. Aleluia. Aleluia, Jesus. Soprou minhas narinas a vida. Aleluia. Leva Ele. Aleluia. A tua vida é do Senhor. Aleluia. Entregue a Ele. Deixa Ele te limpar. Deixa Ele te transformar. Deixa Ele te encher. E deixa Ele te usar. Ele vai transformar teu defeito, aleluia, em potencialidade. Tão glorioso, o que dizer com palavras se até a intenção conhece. Jesus. Adorar, adorar
e Aleluia, prostrado ficar. Aleluia, Jesus. Rendido. Senhor Deus, aleluia. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu olhar sobre cada uma dessas pessoas que estão aqui. Te agradeço, Senhor Deus, pelo teu toque, Senhor. Tu conheces o íntimo de cada um aqui, Senhor. Tu sabes as lutas, Tu sabes, Senhor Deus, como a sociedade vê essas pessoas. Tu sabes como cada um de nós vemos nós mesmos, mas Tu és o nosso Criador. Tu conheces cada um de nós por dentro. E em nome de Jesus, assim como Tu fizeste com aquele gadareno, assim como Tu fizeste com a minha vida, em nome de Jesus, faz com essas vidas aqui. Transforma, escolhe, transforma, limpa, Senhor Deus, molda e usa, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Senhor, transforma, que sejam extremamente usados por Ti, em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém, Senhor. Volta para o teu lugar com a vitória, aleluia. Adorar, adorar, adorar. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus para todo sempre. Quantos querem agradecer por esta palavra? Palavra de Deus. Jesus continua transformando ainda. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E você é um grande potencial nas mãos dele. Eu quero convidar todos aqueles que estão em comunhão com o corpo de Cristo que estejam em pé para que nós venhamos a participar da ceia. Convidar também os obreiros que venham partir o pão. Enquanto eles partem o pão, eu quero ler com a igreja São Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 29. Aleluia. Deus está aqui, eu creio que você tem. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, exalta o nome do Senhor. Você tem motivo. Você tem motivo para adorar, você tem motivo para exaltar o nome desse Deus. Mateus 26, a partir do verso 26, diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Então tomou o cálice, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Aleluia, esse dia está muito perto. Aleluia, esse dia está muito perto. Eu quero perguntar, você tem motivo para agradecer a Deus? Levante a tua mão. Enquanto eles partem o pão aqui, levante a tua mão e comece a agradecer a Jesus pelo privilégio de você estar aqui nesta noite e pelo privilégio de você participar dessa santa ceia, relembrando que um dia Ele morreu na cruz por causa de você, por causa de mim, aleluia. E Ele te deu esse privilégio de adorar e exaltar Ele na casa dEle, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia. Seu filho amado pra me salvar e perdoar. Aleluia, glória a Deus. Você pegue o teu cálice, pegue o pão e espere para que todos venham participar juntos, amém? Mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai amado, aleluia, nós te louvamos, nós te engrandecemos, aleluia.
Aleluia, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar e Ele quer agir conforme a maneira dEle. Só dê liberdade em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Oportunidade linda. Que oportunidade linda. Aleluia. Todos receberam o pão e o cálice lá atrás. Está faltando alguém que não recebeu o pão e o cálice e o vinho? Todos receberam? Eu bem sei, eu sei da minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Todos receberam o cálice e o pão aqui em cima? Tem pão e o cálice? Não? Vamos esperar para que todos tenham, recebam o pão e o vinho e nós venhamos a participar juntos. Aleluia. Esse Deus é maravilhoso. Esse Jesus que você serve é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. 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 Nós te amamos, ó Jesus amado. Nós te bendizemos. Toda honra seja dada a ti, ó Pai. Todo louvor seja dado a ti, ó meu Deus. Tu és merecedor. Aleluia. Levante o pão ao alto e vamos pedir para o diácono Antônio Batista estar orando pelo pão. Senhor Jesus, nesse momento, Pai, que rememorizamos, Pai, o teu sacrifício. Tu és o pão da vida, Senhor. Vem, Senhor, nessa noite fortalecer esse corpo, Pai Santo, para que ele possa produzir aquilo que tu queres, os frutos que já determinaste na eternidade, Senhor. Abençoa, Senhor, os elementos, para que a tua igreja fortalecida seja motivo de louvor e glória ao teu santo nome. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e lhe disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Participeis do pão. Aleluia. Levanta o vinho para o alto. O presbítero Ozzy estará orando. Senhor Deus, te louvamos e agradecemos por esse cálice sagrado neste momento que relembra o teu corpo, Senhor. Obrigado, meu Deus, por nos fazer digno de participar desse cálice, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Ajuda que seja para nossa edificação. Então ele tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo:
Bebei todos eles. Bebei. Aleluia. Aleluia. Levante a tua mão assim, em sinal de rendimento a esse Deus. Nós te rendemos a Ti, ó meu Deus. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Nós somos Teus. Nós somos Teus servos. Te adoramos, Te exaltamos, Te bendizemos. Tu és a estrela maior. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É Jesus maravilhoso, Jesus maravilhoso. Eu sei que a minha vida, aleluia, está nas mãos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Pai maravilhoso, nós te agradecemos, ó Pai amado, por mais esse privilégio, por mais essa oportunidade, ó Pai, que temos, ó Pai querido, de participar dessa ceia, de participar desse banquete, ó Pai, e de relembrar a Tua morte, ó Pai, a Tua crucificação na cruz do Calvário, por nossos pecados, ó Pai querido. Nós te agradecemos, nós Te louvamos, ó Pai, que todo louvor sempre seja dado a Ti, que toda honra sempre seja dado a Ti. Continua, Pai amado, com as Tuas mãos sobre a Tua igreja, ó Pai querido. Em o nome de Jesus, nos ajudando, ó Pai amado, passo a passo de nossas vidas, ó Pai, para que chegue, ó Deus amado, mês que vem nós venhamos a participar da Santa Ceia, ó Pai. Dignos, ó Deus amado, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus por esse momento. Louvamos a Deus. Aleluia. Essa noite foi uma noite, aleluia, maravilhosa. Tão bom quando a gente vê pessoas voltando para a casa do Pai, quando a gente vê Deus falando, aleluia. Como é bom participar. Meus irmãos, o trabalho prossegue normal, já foi dado os anúncios aqui, só relembrando, semana que vem, o nosso trabalho no MEPS, nosso trabalho de evangelismo no MEPS, no sábado, a partir das 1h15 aqui na igreja, para quem quiser participar, ok? Levante suas mãos para os céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Estamos despedidos em nome de Jesus. Temos uma cantina ali embaixo, os irmãos podem descer e participar. Em nome de